Quem contrata tem a chave da porta da empresa. Quem você está deixando entrar? Uma das principais funções dos profissionais de RH e dos gestores é investir tempo de qualidade na contratação de pessoas. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, a urgência em contratar ou repor uma pessoa é quem manda no processo. A gente vê muitas equipes de RH sendo medidas pela velocidade com que preenchem uma vaga e não necessariamente pela qualidade. Quer virar esse jogo? Fica comigo que eu vou dar 3 dicas de como conduzir esse processo. A dica número 1 é: saiba de quem você precisa. Quando a gente vai contratar uma pessoa, é fundamental que antes de conhecer e conversar com qualquer candidato, você entenda quais são os pré-requisitos da vaga, qual é o tipo de experiência e formação que esse candidato precisa ter e quais são os comportamentos esperados que vão fazer com que ele desempenhe da melhor forma a posição. Lembre-se, comportamento deve ser sempre priorizado em relação aos conhecimentos técnicos. Isso porque este último ele é facilmente adquirido e comportamento nem sempre é assim. A segunda dica é: defina um roteiro a partir do perfil desenhado. Quando você tem uma série de perguntas estruturadas, isso faz com que você siga o mesmo roteiro para todos os candidatos e possa ter uma base de comparação. Dessa forma, você evita uma armadilha que é muito comum: perder o foco durante a entrevista ou deixar levar-se pelo candidato. Faça anotações para que ao final do processo você de fato consiga comparar as evidências de cada um deles e tomar a melhor decisão. E você vai me perguntar: o que eu devo colocar no roteiro? Peça exemplos do que o candidato já vivenciou no passado. Isso é muito importante. Por exemplo, se você precisa saber como ele lidera a equipe, pergunte a ele como foi a condução nas experiências anteriores. Uma pergunta possível seria: me dê um exemplo de quando você precisou melhorar o desempenho de um funcionário. O que você fez? Ou então, me dê um exemplo de quando você precisou demitir alguém. Peça para ele contar a situação e qual foi o papel dele naquele evento. Evite perguntar opiniões. Elas dizem muito pouco sobre o candidato. Por exemplo, se você perguntar: o que você acha que é um bom estilo de liderança? Ele vai emitir a opinião dele, mas não quer dizer necessariamente que ele haja dessa forma. E o que você vai encontrar no dia a dia é a atitude dele, e não necessariamente a opinião. E a terceira dica, que eu costumo sempre brincar, é: não entregue o gabarito no início da entrevista. É muito comum que a gente faça um quebra-gelo nos primeiros minutos em que a gente encontra o candidato. Mas não fale muito sobre a empresa ou sobre a posição logo de cara. Uma das tarefas do candidato é justamente pesquisar e estudar sobre a empresa. Então, se você inicia a entrevista contando tudo, ele vai apenas repetir aquilo que você disse. E mais, a vaga você só deve dar instruções ao final da entrevista. Isso porque, se você entregar o gabarito no início, ele vai te dizer o que você quer ouvir. Lembre-se que essa decisão vai impactar a sua vida por meses ou anos. Então, se você precisar investir mais algumas semanas nesse processo, eu recomendo que você o faça. Gostou do vídeo? Então curta e inscreva-se no nosso canal. Vem muita coisa legal por aí. Quem contrata pessoas tem a chave da porta da empresa. Quem que você está deixando entrar? Aqui não. A segunda dica é... Não? Tudo bem? Tá, peraí. Faça perguntas que o cara... Tá ruim? Obrigada. Não, obrigada. De nada. Então tá bom.